Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. 6h mais 43 minutos, hora de falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, um dos finalistas do Campeonato Paulista de 2025. Luiz Fabiani, conte tudo, não esconda nada sobre o que acontece dentro do timão. Bora lá então, Soler. É um período sem jogos do Corinthians, mas nem por isso os bastidores deixam de estar agitados. E nesta sexta-feira, o clube divulgou o plano de pagamento do regime de centralização de execuções, o RCE, que é a estratégia do Corinthians para conseguir algum alívio no fluxo de caixa. Vamos lá, o Corinthians esclareceu que no RCE, 4% das receitas do clube serão destinadas aos 367 milhões em dívidas. E além disso, 5% dos repasses de direitos econômicos dos atletas irão para este mesmo plano. Para o torcedor que não está entendendo nada, vamos lá. O RCE, ele é uma estratégia do Corinthians para unificar o pagamento de dívidas. Então, ao invés de você ter que negociar com cada credor como vai ser o parcelamento, quando vai pagar, agora o Corinthians planeja uma execução única desses pagamentos. E com isso, o plano ainda precisa ser homologado, ainda não foi pelo Tribunal de Justiça, mas certamente o Corinthians já apresentou esse plano às autoridades para que ele seja aprovado pelos credores. Vamos lá então. 4% de todo o dinheiro que entrar no Corinthians, exceção venda de atletas, será destinado a esses credores, respeitando alguns critérios para a ordem dos pagamentos. E 5% das vendas de atletas serão repassadas a este mesmo plano. A gente vai receber logo mais na programação da Rádio Bandeirantes o Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, para ele explicar com mais propriedade essa situação. E temos também um material especial sobre um jogador que chegou no Corinthians em silêncio, sob muita desconfiança e que tomou conta da posição enquanto esteve em campo. Vamos lá então, vocês ficam agora com essa matéria do Corinthians. Corinthians. Luiz Fabiani. Angelini precisou um lateral para saber cruzar. Ele cruza não, ele faz uma assistência para Memphis Depay. Ele sobe de cabeça na entrada da pequena área. O novo dono da lateral esquerda do Corinthians tem nome e sobrenome: Fabrício Angelini. Argentino que chegou sob desconfiança ao timão após uma passagem sem brilho pelo futebol espanhol. Foram quase 10 meses consecutivos sem entrar em campo pelo modesto Getafe, que o liberou sem ressalvas e sem custos ao Corinthians. Lo acabo de decir recién. Por ahí en el primer año que yo llegué a España participé bastante, no todos los partidos, pero bastante con el primer técnico que llegó a España. Después al llegar el nuevo técnico, que es el actual que está hoy, por ahí prefería otro tipo de lateral, que eso me vio afectado mucho porque por ahí desde que él llegó no me dejó ni siquiera por ahí, sin desmerecer a nadie, pelear el puesto, digamos. Por eso he tenido pocos minutos. Por ahí cuando también me tocaba entrar, lo hacía en otra posición, que no es la habitual mía. Y bueno, por ahí el jugador también necesita un poco de esa confianza que te dé un técnico para que le pueda rendir al máximo. Mesmo assim, a adaptação foi rápida e o ritmo de jogo parece estar em dia. São 3 jogos pelo Corinthians, em todos se destacando por diferentes razões. Contra Santos e Mirassol, tirou o Corinthians dos apuros com belas assistências para Garro e Memphis Depay. O Corinthians tentou o chapéu, abre a jogada pela esquerda, quebra ataque, deu bom cruzamento na grande área de primeira para Garro, dominou, girou, bateu! Do Corinthians, Rodrigo Garro, oito é o número da camisa dele, senhores, oito é o número da camisa dele, senhores, Rodrigo Garro, Rodrigo
Rodrigo Garro dominou, ergueu a cabeça, encheu o pé, depois do bração fazendo uma defesa incrível na cobrança de falta dele. A bola voltou, cruzamento vem da esquerda, perfeito. Ele domina, tira do zagueiro, de perna esquerda, enche o pé, a bola vai no ângulo direito dentro da área pro Corinthians fazer o segundo gol do jogo. Corinthians 2, Santos 1. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Rodrigo Garro, que você proporciona fiel torcida. Corinthians pelo setor de esquerda, cruzou, levantou na boca do gol, Memphis de cabeça. Do Corinthians. Memphis pro timão. Angileri precisou um lateral para saber cruzar. Ele cruza não, ele faz uma assistência para Memphis Depay. Ele sobe de cabeça na entrada da pequena área, cabeceou. O Muralha ainda tocou na bola, mas ele insistiu em morrer no fundo da rede. O Corinthians faz 2-0 no Mirassol. Memphis num cruzamento do Angileri, perfeito, uma assistência do lateral esquerdo que estreia com a camisa do timão e faz um cruzamento perfeito para Memphis fazer o segundo gol. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Memphis, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Corinthians 2-0 pro time do Mirassol. Contra o Palmeiras, o momento de brilho se deu na defesa. Foram 6 desarmes e apenas um drible sofrido no duelo individual contra o jovem Estevão, um dos atacantes mais temidos do Brasil. Com ele em campo, o alvinegro ainda não perdeu nesta temporada. São 3 jogos e 3 vitórias, além de uma lacuna imensurável deixada pelo camisa 26 na Libertadores, onde não pôde atuar por não ter sido inscrito a tempo. Angileri foi contratado ao Corinthians após um pedido de Ramon Dias, que o viu brilhar no River Plate da Argentina. Em sua última temporada pelos Milionários, em 2021, foram 3 gols e incríveis 12 assistências em 47 jogos. Após alguns anos, parece que a Fiel tem um lateral para confiar nos grandes momentos. Você ouve os donos da bola. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o Angileri e mais 10, é esse o time do Corinthians? Eu acho que Angileri mais alguns e mais 8, dá pra dizer assim, mas é um... Porque vai jogar com menos gente? Não, eu digo Angileri mais 10, mas tem outros jogadores nessa mesma condição dele de serem titulares absolutos. Chegou muito bem ao Corinthians e é esperado para ser titular no jogo de volta contra o Palmeiras. Chama atenção até porque o Corinthians tinha o Bidu como um lateral ofensivo e o Hugo como um lateral defensivo, e o Angileri nesses 3 jogos dele com o Timão mostrou ser competente nas 2 fases do jogo, tanto com a bola quanto sem a bola. Então muito importante o reforço, 10 meses de contrato, chegou sem custo para aquisição do passe e ao menos até o final de 2025 será jogador do Corinthians, Soler. E ele já tem alguma cláusula de renovação automática ou o Corinthians no meio do ano corre risco de perdê-lo de graça? O Corinthians não divulga esse tipo de informação, mas eu fui atrás e tem sido uma conduta muito comum dos contratos feitos na gestão Augusto Melo. O Carrilho foi um jogador que também chegou com um contrato curto, seria inicialmente até o meio desse ano, mas com um gatilho pela quantidade de jogos em campo para renovação automática. Então isso passa também com o Angileri. Se bater um número X de partidas, ainda não temos acesso a esse número, aí automaticamente esse vínculo será renovado. Foi um contrato feito meio que na segurança, porque ele não estava jogando lá na Espanha, então o Corinthians não tinha certeza se valia a pena um investimento com um contrato de 3, 4 anos, mas aí sim, fez esse contrato um pouquinho mais curto, ele topou, estava disposto, queria achar um lugar para ele ter minutagem. Algumas propostas dos Estados Unidos por ele não seduziram àquela altura que ele estava deixando o Getafe, veio para o Corinthians e parece estar nas graças da Fiel e de Ramon Dias. Mais alguma coisa sobre o Corinthians?
O Corinthians ele também atualiza nesse documento enviado à RCE o valor da dívida, o valor total, e até é legal a gente trazer isso, porque muitas vezes o torcedor fica na dúvida, mas deve tanto por causa da arena, qual que é o maior problema da dívida do Corinthians? Então, só para explicar, o clube ele tem uma dívida de 926 milhões, abrangendo fornecedores, agentes, jogadores e processos. É a parte civil e trabalhista, né? Desses, 367 estão incluídos no regime de centralização das execuções. Aí o clube tem também 817 milhões em débitos tributários, então são impostos que o Corinthians não pagou à prefeitura e ao poder federal, e também as dívidas referentes à arena, e esse é um dado que o Corinthians fazia tempo que não atualizava. A última vez estava em 711 e agora nesse documento oficial enviado ao Tribunal de Justiça são 677 milhões que o Corinthians deve pela construção de seu estádio. Lembrando, a campanha Doe Arena segue rolando a todo vapor. São 40 milhões, quase 40 milhões já arrecadados em doações da fiel torcida. Atualizando o número, 38.748.188,52 reais. Então, o torcedor que quiser contribuir, doearenacorinthians.com.br. E qual é o valor total? O valor total da dívida, 677 milhões. Dá mais ou menos 5% da dívida nas contas da torcida. Haja Pix. Então, é aquilo, né? É um valor grande, se você for pensar que são 40 milhões arrecadados no suor do torcedor, mas é um valor pequeno pensando na dívida total. A campanha inicialmente iria até maio, mas pelo que a gente tem de informação, já há reuniões entre a cúpula do Gaviões da Fiel e da Caixa Econômica Federal para estender o prazo da campanha. Mais alguma coisa? Por hoje é